Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, respostas da IA, inteligência artificial no SUS. Uma startup convidou pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Inteligência Artificial, sediado no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, para abrir dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, para os cidadãos não especialistas. Um sistema de inteligência artificial terá a capacidade de interpretar perguntas feitas em português simples e devolver respostas estruturadas sobre qualquer dado do SUS. Sobre isso e muito mais, vamos conversar no Contraponto de hoje. Participa um dos coordenadores desse projeto, ele que é professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Inteligência Artificial, responsável da UFMG, professor Marcos André Gonçalves. Prazer em tê-lo conosco. Bom dia, professor. Boa tarde, né, Márcio? Tudo bom? Participa conosco também o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e professor do mestrado profissional da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, doutor Gonzalo Vecina. Grande prazer em tê-lo de volta, doutor Gonzalo. O prazer é meu de estar aqui com você, Márcio, no Contraponto, e com o professor Marcos. É muita honra. Muito obrigado. Professor Marcos, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema de saúde pública que garante à população do país, brasileiros ou não, um acesso integral, universal, gratuito aos serviços de saúde. E a porta de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde, unidades responsáveis por cuidar da família. O Meu SUS Digital é o aplicativo oficial do Ministério da Saúde para que o cidadão acompanhe o seu histórico clínico, exames, vacinação e acesse também os serviços digitais. E a pergunta, professor, é a seguinte: considerando que os sistemas, principalmente com o uso da IA, dependem de uma boa alimentação de dados, como um sistema de assistência à saúde pode proteger o cidadão? Vamos lá, ótima pergunta, tá, Márcio? Então, primeiro é esclarecer assim, o escopo, né, do nosso projeto, tá? Ele é um projeto que ele busca, até certo sentido, universalizar o acesso à informação, que já é uma informação disponível, tá? Então, a gente não vai trabalhar com nenhum dado sigiloso, tá? Com nenhum dado pessoal, particular, mas a ideia é que, dentro da própria política do SUS, eles têm disponibilizado diversas informações, né, em termos de compra e uso de medicamentos, número de atendimentos ambulatoriais e outros tipos de informação que são muito úteis, né, do ponto de vista de gestão e também de transparência, né, mas que requerem um certo entendimento técnico para que o cidadão comum, até mesmo um gerenciador de políticas públicas, possa tomar decisões mais informadas. Tá? O que visa o nosso projeto, que é um projeto em parceria com a startup, né, a Dadosfera, é mostrar a capacidade, né, da IA de democratizar o acesso a essa informação que já está disponível, mas é de difícil acesso. Porque envolve, por exemplo, conhecimento técnico de planilha ou até mesmo de gerenciamento de consultas em linguagens de banco de dados que não são de entendimento comum, né, do cidadão. Um cientista da computação consegue emitir esse tipo de informação, de consulta, mas assim, o cidadão comum, o próprio administrador de políticas públicas não tem acesso. Então a ideia é que o sistema, através de uma interface de consulta em linguagem natural, né, possa ter acesso a esses dados e apropriar, né, o sistema de inteligência artificial irá traduzir essa consulta em linguagem natural para a linguagem do banco de dados, da planilha, e retornar os dados para
que as pessoas entendam, façam o próprio acompanhamento dos dados do SUS, que são dados públicos. Novamente, a gente não pretende ter nenhum acesso a nenhum dado particular específico, mas é uma ideia, é uma forma de democratizar o acesso ao cidadão mais comum, né, e ao tomador de decisões com uma linguagem mais natural. Então, é ao mesmo tempo uma prova de conceito da capacidade da IA de gerenciar esse tipo de acesso, né? E também uma forma da gente mostrar como isso pode ser útil à sociedade. Doutor Messina, eu estava lendo uma matéria interessante na revista Forbes, que tem o título O que fazer sobre o dilema de dados da mesa bagunçada da área da saúde. E esse artigo é assinado pelo Brad Porter, que é diretor da Orion Health, uma plataforma unificada de saúde. E ele destaca, doutor Messina, que o estado atual dos dados globais de saúde é semelhante a uma mesa bagunçada. Dados isolados, desconectados, significam muitos profissionais de saúde, como até os próprios pacientes, perdendo recursos possíveis ao aproveitar as informações. E uma pesquisa da Elsevier mostra que 75% dos executivos do sistema de saúde acreditam que a IA generativa atingiu um ponto de virada no setor de saúde e apenas 6% relataram ter uma estratégia de IA para a sua organização. E aí a IA ela pode conectar em rede, conectar e vincular os dados de saúde montanhosos aí de um banco de dados, né? E a pergunta é a seguinte: como é que os médicos e pacientes vão vivenciar essa experiência, doutor Messina? É interessante você trazer essa imagem que você leu nessa publicação, porque, pensando bem, é justamente isso que nós estamos vivendo, né? O sistema de informações do SUS é um sistema que teve dois grandes objetivos o tempo todo. O primeiro grande objetivo era o objetivo de pagamentos. Então, tem um sistema financeiro forte por trás disso, que registra as autorizações de internação hospitalar, as autorizações de procedimentos de alta complexidade, as APACs, porque isso significa um direito de um prestador de serviço, que pode ser público ou privado, porque os privados são as santas casas, os hospitais com finalidades lucrativas que o SUS contrata, mas os públicos são os estados e os municípios, que querem receber transferências federais, dado uma contraprestação de serviço. Então, este sistema, que é basicamente um sistema financeiro, ele é muito utilizado. Agora, ele tem uma quantidade de informações, do ponto de vista do processo de assistência médica, muito importante, que nós pouco utilizamos, e pouco utilizamos pela nossa dificuldade de entrar nessas bases de dados para olhar coisas que não sejam financeiras, para olhar coisas que sejam, qual foi a média de permanência, a taxa de mortalidade, que tipo de resultado esse tipo de atividade, de resultado do ponto de vista da jornada do paciente, essas atividades tiveram, né? Eu acho que o que o Marcos está propondo é alguma coisa que nos ajude a olhar melhor isso. Do outro lado, existem as informações epidemiológicas, informações de ocorrência de doenças. Nós temos um sistema de registro de ocorrência de doenças razoável do ponto de vista das doenças infecto-contagiosas, principalmente aquelas que existe o interesse da saúde pública de acompanhar. São algo em torno de 41 enfermidades que têm uma probabilidade de desencadear surtos, epidemias, e, portanto, nós temos um acompanhamento mais próximo dessas doenças. Tuberculose, hanseníase, dengue, enfim, são 41 doenças desse tipo, todas, principalmente essas que são imunopreveníveis, né? Então, tem um belo de um sistema voltado para isso.
estamos começando a melhorar a nossa capacidade de olhar para o restante da epidemiologia. Então, as doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças metabólicas, as doenças raras agora têm surgido com maior importância, mas é um caminho que está sendo construído. Qual é o grande problema destes bancos de dados? E temos ainda as unidades de saúde, um sistema todo de registro, são mais de 60 mil unidades básicas de saúde distribuídas por todo o território nacional, algo em torno de 7 mil hospitais, pronto-socorros, enfim. E aí, junto a esse registro, tem o registro dos equipamentos, tem o registro dos profissionais que estão trabalhando nesses. E são bancos de dados que têm ainda um problema importante de atualização e tem um problema importante de operação, né? Eu mesmo, quando tento achar algum dado, eu apanho dias seguidos para conseguir achar o que eu quero achar. É muito difícil conseguir retirar esses dados do DataSUS. Agora, esta é uma dificuldade. A outra dificuldade é que nós estamos falando de hospitais estatais, municipais, estaduais, e tem uma resma aí de hospitais estatais federais, que são os hospitais de escola das universidades federais brasileiras, mais 6 hospitais que são institutos que ficam no Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de redes diferentes que usam para se comunicar diferentes softwares. E estes softwares não têm interoperabilidade, né? O que é um grande dificultador do processo de busca de dados. O que está no DataSUS, você acessa com muita dificuldade, porque são bancos de dados muito grandes, mas é muito difícil de extrair a informação. Acho que esse projeto que o professor Marcos está colocando é um projeto que terá um impacto muito grande na nossa capacidade de dar respostas para a sociedade, inclusive para a realização de pesquisas. Uhum. Mas existe um desafio muito grande, que é o desafio da interoperabilidade, né? Nós não temos barramentos que sejam suplantáveis com o nível de conhecimento tecnológico que nós dispomos hoje. É óbvio, eu não sou um especialista nessa história, eu não entendo disso, estou repetindo o que eu aprendi apanhando muito, tá certo? Professor Marcos, o doutor Vecina falou exatamente das suas dificuldades quanto à obtenção das informações, né? E eu pergunto se essa ferramenta que está sendo desenvolvida, ela visa permitir que qualquer cidadão possa consultar os dados do SUS de maneira simples e confiável. E, afinal de contas, como é que funcionaria, por exemplo, um chatbot para o SUS? Perfeito. O professor colocou de uma maneira muito clara e evidente a dificuldade, tá, de ter uma ferramenta geral para todos os propósitos, para se responder qualquer pergunta. Isso não vai existir, tá? Porque justamente é vamos dizer assim, um aglomerado de sistemas que não conversam entre si. Isso é a noção a não técnica do que ele falou de interoperabilidade, tá? Ou seja, um sistema ele não conversa com o outro porque, por exemplo, o padrão do dado está diferente, o sistema em que está armazenado é diferente, o dado, os protocolos para conversar entre os dados para acessar são diferentes. Então, o nosso projeto ele não visa resolver esse problema de interoperabilidade entre diferentes bases, porque é realmente um problemão, tá? Diferentes bases foram construídas com propósitos diferentes, com estruturas diferentes. Então, existem sim outros projetos que a gente está trabalhando com SUS, mas também com bases privadas, de tentar melhorar essa interoperabilidade. Então, por exemplo, identificar que o mesmo paciente que está numa base
do SUS está numa base privada e aí você integra os dados de tal forma que você tem uma visão melhor do histórico do paciente. A gente, eventualmente, isso pode ser feito, mas não é o escopo do nosso projeto atual, que a gente acabou de conversar. Mas esse é um outro problema que a gente temos também outros trabalhos envolvidos nisso aí, mas não é o foco desse aqui. O foco disso aqui é, dado que existem bases públicas, tá? Que o SUS coloca, e existe essa dificuldade, que o professor colocou muito bem, de encontrar o dado, né, essa agulha no palheiro, a gente procura tentar dar uma interface, um chatbot, né, vamos dizer assim, que conversa com o cliente, para tentar ajudá-lo a encontrar essa informação que está num mar de dados, que está público. A gente não vai resolver o problema do dado que está privado, nós não vamos resolver o problema de integrar isso com outra base, encontrar o mesmo usuário em bases diferentes, mas dado que nós temos dados ou de custos, né, do sistema, ou dados clínicos, responder perguntas de uma maneira que torne isso mais fácil para o usuário encontrar a informação que ele quer. Mas, realmente, esse sistema universal que responde qualquer pergunta sobre qualquer assunto, isso estamos anos-luz, vamos dizer assim, de resolver, né? Mas a questão é, nós vamos sim dar um sistema em que o usuário, através de linguagem natural, pode ter acesso a informações que atualmente é muito difícil para ele obter, né? Mas as bases que são bases públicas hoje, né? A gente tem outros projetos, né? Por exemplo, acesso com outros parceiros dentro de um outro projeto, por exemplo, que é o Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, né? Que a gente está trabalhando, por exemplo, com prefeituras, ou com outras bases do SUS, que outros parceiros conseguiram, por exemplo, com dados de mortalidade por câncer, ou mortalidade ou tratamento, por exemplo, de renal, em que a gente está fazendo vários trabalhos, não no sentido de democratizar, mas no sentido, por exemplo, de fazer prognósticos e diagnósticos com IA, né? E isso pode sim ser integrado, eventualmente, a esse chatbot, que a gente vamos chamar assim, chatbot do SUS, mas é um trabalho de longo prazo, né? Porque são bases diferentes, com fontes diferentes, mas, assim, isso exige muito esforço, né? Então, nesse sentido, são pequenos passos, né, que são sendo integrados de tal forma que a gente chegue nesse objetivo de democratizar o acesso à informação. Doutor Messina, o médico cardiologista italiano e especialista em estatística médica Marco Bobbio, ele é filho do célebre sociólogo Norberto Bobbio, e ele tem um livro muito interessante cujo título é O Doente Imaginado. Esse livro foi lançado em 2014 e eu queria pontuar aqui um dos tópicos que ele aborda no livro, doutor Messina. Diz ele, a lógica da medicina atual é igualmente linear. Quanto mais indivíduos o médico convencer da precariedade do seu bem-estar, mais aumentarão as necessidades, os clientes e os negócios. E os verdadeiros doentes, aqueles que estão mal, que sofrem de uma patologia limitadora ou aguda, aqueles que estão inexoravelmente caminhando para a morte, são poucos, felizmente. Se a medicina se ocupasse apenas deles, o afluxo nos hospitais e laboratórios seria redimensionado, menos medicamentos seriam vendidos, menos exames seriam feitos. E aí eu pergunto, doutor Messina, o que a gente pode esperar que a IA possa mudar ou perpetuar essa realidade, hein? Muito boa pergunta. Eu gostaria de ter uma boa resposta para ela também, né? A pergunta é boa, a resposta não necessariamente. O Bobbio tem toda a razão. Veja, uma coisa importante que hoje nós estamos vivendo muito na medicina é um negócio que a gente chama de medicina preventiva, né? De certa maneira, quem está no caminho para ter uma doença não deixará de tê-la. Nós nascemos para morrer e nós morremos através das doenças. Então nós vamos ter uma doença qualquer, né? Posso postergar essa doença, mas ela chegará. Então, isto é um departamento, o departamento das doenças. Do outro lado, tem outro departamento,
é o Departamento da Saúde. A saúde é algo que eu, indivíduo, construo para mim. Então, quando eu não fumo, eu estou construindo uma saúde respiratória, uma saúde cardíaca. Quando eu faço exercícios, eu estou construindo uma saúde para mim. Quando eu tenho comportamentos de hábitos saudáveis de vida, boa higiene, tenho amigos, relacionamentos, eu estou construindo saúde para mim. Construir saúde é diferente de evitar doença. E nós colocamos essas duas coisas no mesmo lugar. Evitar doença é ir no hospital, é fazer check-up, coisa que não tem sentido, de certa maneira. Fazer diagnóstico precoce nem sempre é bom. Fazer diagnóstico de uma doença que eu ainda não tenho me leva a ser internado, operado, medicalizado. Então, por isso são duas coisas diferentes, a medicina preventiva e a medicina da promoção da saúde. Então, nós temos que, neste momento que nós estamos na vida, passando dos 80 anos de expectativa de vida em boa parte dos países mais desenvolvidos, cada vez mais vai ser muito mais importante esse pedaço mal conhecido da promoção da saúde. E nós vamos ter que aprender, principalmente porque o ator da promoção da saúde é o indivíduo, não é o profissional de saúde. O médico diagnostica, o médico trata, isso é para doença. Para a saúde, eu tenho que assumir determinadas informações e eu tenho que criar comportamentos. Então, o Bob tem toda a razão no que ele está colocando. Só que temos um novo desafio, o desafio da promoção da saúde. E no mesmo capítulo, é óbvio que nós vamos ter que descobrir o que nós vamos fazer. Cada vez mais com a doença, principalmente dada ao desenvolvimento de novas tecnologias e tecnologias fantásticas, como é o caso do CAR-T-cell, como é o caso do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, nos próximos 5, 10 anos, vai trazer soluções que nós não imaginávamos que fosse possível existir para um monte de doenças. Agora, tem um capítulo final aí, que é o capítulo do fim da vida. Como é que nós vamos fazer para abordar o fim da vida? Porque nós vamos continuar morrendo. Nós não vamos inventar a imortalidade. Como é que a gente vai conseguir morrer de maneira mais digna, né? Então, existe um campo da medicina voltado para estudar justamente o percurso, o trajeto do cidadão paciente quando não tem mais o que fazer a não ser buscar uma morte digna. E entre as opções da morte digna, a eutanásia. Então, como é que nós vamos lidar com esses extremos? De um lado, o extremo da saúde, da promoção da saúde. Do outro lado, o extremo da morte digna. E no meio disso, toda essa ciência que explode e que nós temos que conhecer e melhor utilizar, até porque ela é muito cara. E talvez não exista dinheiro suficiente, mesmo nas sociedades mais ricas, de financiar essa saúde. Então, esse tipo de busca que o Marcos está fazendo é fundamental para a gente conseguir enfrentar esses três complexos eventos aí. Aprofundando um pouquinho essa questão, muito bem pontuada pelo Dr. Vecina, professor Marcos, a inteligência artificial ela já mudou grande parte do mundo como conhecemos, desde a automação de sistemas até a melhoria
das decisões que tomamos. No entanto, talvez as maneiras mais impactantes e pessoais pelas quais a IA está mudando o nosso mundo seja justamente na área da saúde, porque está sendo usada, inclusive, para diagnosticar, criar planos de tratamento personalizado e até mesmo previsão de taxas de sobrevivência dos pacientes. A inteligência artificial ela usa computadores e processos de máquinas para simular a inteligência humana e executar tarefas automatizadas complexas. E aí eu pergunto, qual que é o grau de confiança que a gente deveria considerar esse cenário, professor? Não, essa pergunta é excelente, né? E ela envolve toda uma questão que é um dos cernes do nosso Instituto Nacional, que é a questão da IA responsável, né? IA responsável e ética, né? Porque a IA, ela é apenas uma ferramenta, como qualquer outra, tá? Que você tem que saber usar bem, né? Você não, assim, você não vai usar a ferramenta errada para resolver um problema errado, né? E um outro ponto que você tem que ser muito bem colocado é que ela é uma ferramenta que ela não deve ser a ferramenta de tomada de decisão, tá? Mas ela é uma ferramenta de suporte à decisão. O ser humano tem que estar no centro da decisão. Então, inclusive, se você pegar o próprio o logotipo do nosso instituto, né, é um ser humano no circuito da IA lá, em que ele é o que a gente chama de human in the loop. Né? Ele é a pessoa que, no final, dadas as informações que a IA consegue sumarizar, consegue tratar, consegue dar prognóstico do que pode vir a acontecer, né? E é só uma probabilidade, né? Porque a maioria dos sistemas são probabilísticos. O profissional de saúde, no caso, a gente está falando de saúde, é o que vai tomar a decisão final, né? E para isso ele precisa ter muito cuidado, porque você precisa ter cuidado com possíveis vieses que o algoritmo tem, né? Porque o algoritmo, a IA, ela é treinada com dados reais. Dados reais têm os vieses que a sociedade tem, né? Preconceitos, eventualmente. Você vai ter mais dados para um determinado extrato populacional. E aí as decisões podem estar enviesadas para esse extrato populacional, que isso é um grande problema, né? Se você pega minorias, tomar decisões baseadas num dado enviesado é bastante complicado. Você tem que ter transparência na decisão da IA. Você tem que entender por que ela está indicando que a probabilidade de vida do cara é X meses ou tantos anos. Você precisa entender como ela chegou a essa decisão, para concordar ou discordar, e aí tomar a decisão se você vai seguir ou não. Então, a explicabilidade do modelo é essencial. Eu preciso entender, vamos dizer o raciocínio, porque a máquina não raciocina, mas eu preciso entender o passo a passo, os dados que ele utilizou e o algoritmo que levou a essa tomada de decisão, para que eu possa confiar naquilo, né? Mais ainda, eu preciso entender de onde veio esse dado, né? Esse dado é completo ou incompleto, né? Do indivíduo, né? Se for um dado que pega um período específico da vida, até que ponto isso reflete na vida inteira. Então, tem muitas questões éticas que a gente precisa levar em consideração, além das questões técnicas, né? Então, de novo, a IA, ela ajuda, ela torna certas tarefas menos repetitivas e tudo mais, mas quando a gente fala de saúde, a questão ética é essencial, tá? E nunca pode ser dissociada do profissional médico e que é aquele que no final vai tomar a decisão. A IA é apenas um instrumento, dentre muitos outros, que vai auxiliar o profissional a tomar a melhor decisão para um determinado paciente. Tá? Eu acho que é importante a gente lembrar, não é, Márcio, que a IA é uma somatória de fatos. Exatamente. Não é mais, não é menos, ela é uma somatória de fatos. Quer dizer, você pega um determinado fato, por exemplo, o resultado de uma tomografia de tórax. Aí você pega milhares de tomografias de tórax. Milhares de tomografias de tórax me dão uma ideia do que está acontecendo no mundo real. O que a inteligência artificial faz é um resumo que nós, individualmente, seres humanos, não conseguiríamos fazer. Nós não temos capacidade de processamento de milhares de tomografias. Agora, o computador tem capacidade
de fazer os grandes computadores, não é qualquer computador, Não, os grandes bancos de dados que consomem muita energia conseguem fazer isso e me oferecer uma visão do que está acontecendo com a tomografia de tórax. E isso me indica coisas que eu devo pensar, né? Que é a IA generativa, ela tem uma capacidade de fazer indicações. Agora, ela não é nada além disso. E é tudo isso. É um pouco difícil da gente conseguir levar essa concepção para o mundo real, para o mundo do dia a dia, onde as pessoas, sem dúvida, os técnicos, poderão se beneficiar de uma boa utilização da IA. A IA deve ser utilizada, mas como disse o Marcos, com cuidado, com ética, com a presença do profissional de saúde ajudando na interpretação desse conjunto de dados, né? Doutor Vecina, recentemente a gente discutiu aqui a questão da IA, um dos grandes especialistas, inclusive, que participa de um grupo de estudos do Reino Unido com relação ao papel da IA no futuro. E aí, nessa entrevista, eu perguntei exatamente aquela pergunta óbvia, né? Se a IA vai substituir o humano. E aí, especificamente na área da saúde, ele respondeu: futuramente, se um médico demorar para tomar uma decisão, a IA toma a decisão por ele. Professor Marcos. Aí eu vou discordar dele, tá? De novo. A IA vai ser provavelmente mais rápida, né, do que o profissional. Ela talvez não seja tão cuidadosa quanto o profissional. Ela não vai ter a experiência de vida do profissional, de entender que, apesar daqueles milhões de padrões que ela conseguiu identificar nos milhares de tomografias que ela analisou e achou aquele conjunto de padrões que permite ela generalizar para um caso não visto, o médico tem um conjunto de vivências ali no dia a dia que vai permitir também complementar a decisão da IA com a sua experiência pessoal. Indicar que para esse paciente, talvez a IA me indique um caminho, mas dado o histórico que eu conheço dele, dada a minha experiência, eu vou adaptar essa sugestão da IA para aquele paciente. Então, eu não acredito que haverá substituição, eu acredito que é uma conjunção, né? Haverá IA para auxiliar o profissional e o profissional continuará tomando a decisão baseado na sua experiência, baseado na sua vivência e por aí vai. Eu queria só complementar realmente uma coisa que o professor falou antes, que sim, a gente precisa, a IA tem essa capacidade de processamento que o cérebro humano não tem, que consegue achar padrões em um volume de dados que é impossível para nós, então essa é a grande vantagem dela, né? Mas ela tem, de novo, os custos disso têm que ser pensados também, né? Não só custos financeiros, que são importantes, né? Mas também tem custos eventuais de sustentabilidade, emissão de carbono. Então, o processamento dessa quantidade de informação é absurda, né? O primeiro mundo lá, as Big Techs têm a infraestrutura para isso, mas nós no Brasil temos que achar uma outra solução, né? A gente tem que fazer a IA do nosso jeito, né? De uma forma mais criativa, que não recaia nessa coisa que a gente chama a lei do mais, né? Sempre mais recursos, mais hardware, mais dinheiro, porque a gente não vai conseguir competir em nível de igualdade nesse mesmo modelo, né? A gente é criativo, somos brasileiros, a gente tem que encontrar uma maneira de fazer a IA no Brasil fazendo mais com menos. É isso que a gente, um dos motes que a gente tem no nosso NCT é esse, né? Ser criativo para achar soluções que produzam resultados de boa qualidade na saúde ou em outras aplicações que a gente tem, envolvendo, por exemplo, linguagem natural, mas que consigam fazer isso com menos recursos computacionais, menos recursos financeiros, com mais escalabilidade, de forma mais sustentável. Então, esse também é uma preocupação, né? Uhum. Não só a questão ética, a questão responsável, mas a questão sustentável também. E tudo isso para que a gente possa, no final, não substituir o profissional, mas auxiliar ele a tomar a melhor decisão. O professor Marcos falou de recursos, né? E como o senhor concordou, doutor Vecina, com o Marco Bobbio, eu resgato aqui também um outro
tópico desse livro muito interessante dele, O Doente Imaginado, que mostra que o mecanismo cruel da medicina atual, que seria, doutor Vecina, de ampliar o mercado e acumular recursos econômicos para investir em pesquisa, e aí ele diz que não podemos nos limitar a tratar os verdadeiros doentes e aqueles que talvez adoecerão. E assim, com isso, criam-se novas doenças. E aí eu pergunto, e a IA, será que teria potencial para permitir que novas doenças surgissem, doutor Vecina? Bom, eu não tenho dúvida que surgirão perguntas que eles não conseguirão, que a IA não conseguirá responder. Uma pergunta que a IA não consegue responder pode ser o início de uma nova resposta. Tem uma dialética aí que eu acho que nós não podemos deixar de negar, né? Essa pergunta que o Marcos respondeu agora há pouco sobre a proeminência da existência do ser humano nesse processo de diagnosticar e tratar, de certa forma ela poderia ser contestada com o, o, o princípio do fim, né? O princípio do fim no sentido de que nós estamos falando de coisas que são infinitas, né? Os números são infinitos, enfim, o número de casos é infinito e tal. E se surgir uma inteligência artificial que trabalhe com o infinito? Em tese, uma inteligência artificial que trabalhe com o infinito, ela se igualaria ao ser humano, em tese, se isso fosse possível, né? Então, é uma resposta muito complexa essa. Eu acho que temos um caminho longo pela frente. Esse caminho começou agora, com todas essas limitações que o Marcos colocou aí, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de máquina, do ponto de vista de consumo de energia elétrica, do ponto de vista da nossa própria capacidade de trabalhar com esses dados, do ponto do conhecimento mesmo, né? Nós, no Brasil, temos muito pouca experiência com computação de grandes máquinas, né? Mesmo na saúde, essa quantidade imensa de dados que o SUS gera nos indica muitas coisas com as quais nós poderíamos estar aprendendo hoje. O pessoal ligado lá à Universidade Federal da Bahia e ao SIDAX, que é um centro de processamento eletrônico de dados da Petrobras, que esse pessoal da Bahia tem utilizado para processar grandes volumes de dados, inclusive dados aí do DataSUS, né? Pegando, por exemplo, o conjunto de pessoas que foram vacinadas contra a Covid versus o conjunto de pessoas que foram internadas com Covid, que conclusões eu posso tirar do uso da vacina e da letalidade da Covid. Nós estamos trabalhando com dados, nós estamos falando de dados de um ano, nós estamos falando de quase 20 milhões de internações. Nós estamos falando de 500 milhões de doses de vacinas aplicadas. Isso exige uma quantidade de processamento, os dados estão lá, só não estão sendo lidos e interpretados sobre os resultados que eles produziram para a sociedade, né? Então tem um potencial muito grande de informações que nós poderíamos estar garimpando e aprendendo para lidar com a nossa realidade e, melhor ainda, para lidar com o nosso futuro, o que vamos fazer no nosso futuro, né? Uhum. Então, eu acho que aí tem muita coisa, é lógico, como também disse o Marcos, tem que tomar cuidado com a LGPD, né? Uhum. Sem dúvida, precisa tomar cuidado com a LGPD, porque isso tudo são dados de pessoas que têm que continuar fechados, né? Então, em cima do que o doutor Vecina colocou, lembrando, inclusive, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando a gente fala de identificação de riscos em fontes de dados abertos, professor Marcos,
Como é que fica, por exemplo, aquelas citações em mídia de notícias publicadas na internet, processos judiciais, entre outras fontes, e como desenvolver um método de classificação de riscos visando atenuar essa possibilidade? Vamos lá, existe dois pontos, né? Existe a questão do direito à privacidade e segurança, né? Que em muitos casos, até às vezes violado por esses grandes modelos de linguagem, vamos dizer aí, por exemplo, eles pegam, na hora que você assina aquele termo de acordo, de usar a plataforma e tudo mais, você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo, quase ninguém lê aquilo ali, né? E isso abre para essas empresas aí um mundo de dados que elas usam para criar esses modelos, então isso tem que ser muito bem pensado, e a lei existe um problema complexo, que é a lei do Brasil não é a mesma lei dos Estados Unidos, que não é a mesma lei da Europa, e como é que isso como é que a gente equaliza isso num mundo globalizado, né? Porque esses modelos, essas companhias aí, elas são internacionais, pegam tudo. Como é que você se adequa a cada legislação local? Esse é um problema muito difícil de resolução, né? Mas, pensando no ponto de vista brasileiro, a gente tem que ter cuidado de que o nosso dado seja seguro, tenha privacidade, que esses modelos só usem o que foi realmente permitido pelo usuário de forma clara e explícita, né? Existe um outro problema também, que aí é a questão da desinformação, né? Porque nem toda a informação que está aí afora, que não venha de fonte correta, como é o próprio SUS, no caso, né? O SUS, a informação é fidedigna, mas existe muita informação, por exemplo, de saúde, que é fake news, né? Que é pessoas falando que a vacina vai gerar isso, vai gerar aquilo, que se você tomar paracetamol, você vai ter TDAH. Esse é um outro mundo, né, que a gente precisa também pensar, e que a IA ajuda também, mas não resolve o problema, né? Isso é um problema que não vai ser resolvido, eu acredito, só do ponto de vista tecnológico. Envolve um arcabouço legal, envolve uma educação da sociedade para entender e distinguir o que é informação real, o que é informação real, né? Não é você receber aquela informação e você repassa sem saber se aquilo tem uma fonte fidedigna ou não. Então, para responder no sentido mais geral, talvez não responder muito especificamente a sua pergunta, mas no sentido geral, a gente tem que ter cuidado com privacidade e segurança e tratamento de questões relativas à veracidade e da informação, para que a gente chegue num assessment, né, vamos dizer assim, de riscos, quando a IA gera as respostas para as perguntas que a sociedade coloca para ela. Dona, aproveitando que o senhor resgatou aqui a lembrança da Covid, né? Um dos principais desafios para os profissionais e gestores de saúde tem sido exatamente de subsidiar decisões e organizar assistência à saúde de maneira a proporcionar rápida resposta a crises. Por exemplo, a pandemia, ela contribuiu para demonstrar certas fragilidades do sistema diante, por exemplo, da necessidade de terapia intensiva, ventilação mecânica, diálise, complicações cardiovasculares, sintomas pós-Covid. E aí eu pergunto, o que a gente aprendeu com a pandemia, doutor Vecina? Bom, a gente teve muitas surpresas. A pandemia, esse é um negócio complicado a gente falar, porque, de uma certa maneira, todos nós, profissionais da área da saúde, tínhamos a expectativa de que íamos ter uma pandemia. Aliás, continuamos com essa mesma expectativa, vamos ter outra pandemia. Não é? E quando a gente olha para trás, nós tivemos muitas pandemias, e fomos passando pelas pandemias e ponto, né? É lógico que a da Covid-19 foi uma pandemia ao concurso, né? Ela foi comparável com as grandes epidemias que nós já tivemos no passado. A última da espanhola, antes da espanhola, todas as desgraças com as quais nós convivemos durante milênios, né? Mas, de qualquer forma, a próxima pandemia está aí. Nós estamos começando agora a aprender, inclusive, que tipo de micro-organismos nós temos que olhar mais de perto, né?
O Brasil parece que está começando a acordar para a necessidade de se preparar para trabalhar com micro-organismos letais. Então, lá ao lado do Sirius está sendo projetada a construção do Orion, que vai ser o nosso laboratório de nível de segurança máximo, para conseguir enfrentar micro-organismos que nós já sabemos que existem aqui no Brasil, como, por exemplo, o vírus Sabiá, né? Mas existem muitos outros vírus que têm as mesmas características do Sabiá. Nossa preocupação com o vírus Sabiá é ele saltar para o homem, porque até hoje ele está nos reservatórios naturais dele. Se por um acaso ele salta para o homem, como acontece com o vírus Nipah do morcego na Ásia, com o ébola na África, quando ele salta para o homem é que o desastre acontece, né? E as condições que ele tem após saltar para o homem, coisa que o nosso mundo hoje está garantindo, uma vez que nós temos hoje 30 milhões de viagens por dia de avião. Além disso, os vetores estão ficando cada vez mais frequentes no mundo. Hoje, tive a oportunidade de ler esses dias um artigo científico dizendo que os vetores de arboviroses, que aqui no Brasil é o Aedes aegypti, estão chegando na Islândia. A Islândia é um país frio, mas hoje tem tigre albopictus na Islândia. Como é que ela chegou lá? Chegou em containers da navegação, né? Então, nós estamos vivendo um mundo muito conectado sobre muitos aspectos. E uma das coisas que esse mundo muito conectado nos fez aprender é o valor das boas e das más informações. Neste momento, existe um conjunto de médicos aqui no Brasil, um deles, inclusive, é diretor do Conselho Federal de Medicina, e esses médicos estão vendendo uma informação de uma doença nova que eu chamaria de spikefobia, né? Que é a fobia do spike, porque o spike é a parte do SARS-CoV-2 que ele usa para penetrar nas células. E as vacinas foram praticamente todas trabalhadas em cima dessa proteína, a proteína spike. E esses caras estão difundindo uma informação de que o uso da vacina contra spike fez com que nós introduzíssemos no nosso corpo a spike, a proteína que o vírus usa para entrar nas nossas células, e que essa proteína está provocando doenças em nós. Então, nós temos que nos livrar, quem tomou a vacina tem que se livrar do spike que foi introduzido no nosso corpo. E como é que se livra dessa doença? Eles têm a solução. Eles vendem a solução com consultas de mais de R$1.000, vendem a solução com cursos para você se livrar do spike, vendem a solução com misturas mágicas de medicamentos, entre os quais, é óbvio, não poderia deixar de faltar a ivermectina, que é muito boa para piolho, mas é só para piolho, né? Mas eles vendem essas soluções. Então, uma dos aprendizados que nós tivemos com a Covid foi que no mundo existem muitos espertalhões que estão prontos para se aproveitar da nossa idiotice, que é homogeneamente distribuída, como dizia Nelson Rodrigues, né? E que nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos que existe a necessidade de ter um guardião da verdade, né? E esse guardião da verdade é o contraponto. Nós temos que fazer mais coisas acontecerem do ponto de vista de difundir as boas informações, porque as más serão usadas porque em cima delas existe muito interesse financeiro e nada além disso. Então, em cima do que o Dr. Vecina colocou sobre qualidade das informações, isso nos mostra, né, professor Marcos, a quantidade de dados que são precisos exatamente para melhorar as decisões.
E os sistemas de inteligência artificial acabam usando algoritmos específicos que precisam de grandes conjuntos de dados para melhorar a sua precisão. E aí eu pergunto, qual que é a garantia que existe quanto à alimentação necessária para que esses algoritmos possam melhorar as suas previsões? Essa é uma ótima pergunta, tá, Márcio? E realmente é o que vem sendo discutido atualmente. Esses algoritmos, eles são, falando em, desculpa, palavra em inglês, né? Eles são muito data hungry, assim, vamos dizer, famintos de dados, né? E, ou seja, não existe IA de qualidade sem dados de qualidade, ponto, tá? E esses algoritmos novos, por exemplo, vamos pegar esses grandes modelos de linguagem, eles consomem petabytes de texto para gerar esse conhecimento aí, e essas respostas que a gente vê quando a gente fica admirado como é que eles conseguem. E só colocando um ponto, não existe um raciocínio ali, tá? Aquilo é basicamente matemática e estatística pura, tá? E probabilidade. Mas sim, eles requerem um grande volume de dados para que eles possam ser alimentados. Isso requer, né, que em muitos casos seres humanos vão lá e rotulem dados, né? Que eles digam, esse dado é verdade, esse dado não é verdade, esse dado aqui dessa classe, não é dessa classe, esse dado responde essa pergunta, não é. E isso é um custo grande também. Então, a gente falou do custo computacional, custo financeiro, mas existe um custo humano também de garantir dados de boas qualidades para que alimentem essas IAs. Isso não é um problema resolvido, tá? Esse é um problema que está sendo discutido na academia, né? Como tornar esses algoritmos menos famintos de dados, vamos usar essa palavra, que é uma palavra uma versão do inglês, mas sim, no momento é uma necessidade. Em vez em quando você tem que ter a necessidade não apenas de rotular esses dados, mas de corrigir e tudo mais. Então, não existe IA, novamente, sem a intervenção humana, né? E uma IA de qualidade só existe com um dado de boa qualidade também. Então, é um problema, sim, e que a academia e a indústria têm se debruçado sobre eles. Além do custo computacional, além do custo em termos de sustentabilidade, há o custo, sim, do trabalho manual de prover dados de boa qualidade para que essas IAs possam gerar as respostas de qualidade que se anseia delas. Doutor Vecina, me ocorre a seguinte questão. Os profissionais de saúde, né, não são naturalmente treinados para usar tecnologias IA, o que levanta aí questões adicionais de segurança e erro. E aí eu pergunto, doutor Vecina, o que a IA pode prejudicar a relação médico-paciente? Bem, eu acho que, primeiro, o médico está aprendendo a lidar com dados. E ele está aprendendo a lidar com dados porque hoje, com o advento dos prontuários eletrônicos, hoje é praticamente impossível você trabalhar numa instituição de saúde que não se utilize de prontuário eletrônico. Cada vez mais a gente tem a noção da importância de ter acesso ao meio eletrônico para ter acesso a informações sobre o paciente. Somos tantos profissionais de saúde, médico, enfermeira, psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, são tantos profissionais de saúde diferentes atendendo o mesmo paciente no mesmo momento, o nutricionista, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o dentista, todo mundo, que não dá não tem mais como registrar em papel isso, tem que registrar eletronicamente. E esse registro eletrônico, às vezes, ele é submetido também a uma revisão. Então, quando eu vou usar um antibiótico, tem um infectologista que vai ver que antibiótico eu vou usar, porque quem conhece a biota daquele ambiente, daquele hospital, é o infectologista. E o antibiótico que eu vou usar, que é o melhor que a minha prática clínica podia indicar, talvez não seja o melhor para aquele meio ambiente e para o tipo de paciente que eu tenho, que pode ter certas fragilidades que tornam mais possível ser um outro tipo de micro-organismo que necessitaria de um outro antibiótico. Então, vou ter fiscalização sobre o uso
que eu faço da informação com o meu paciente. Na atenção básica, isso também já está acontecendo. Estamos bastante avançados no uso de prontuários eletrônicos do paciente. Então, primeiro, os médicos, as enfermeiras, os profissionais de saúde estão cada vez mais ambientados a utilizar processamento eletrônico de dados. Uma coisa é isso, outra coisa é a inteligência artificial, né? Eu posso me beneficiar da inteligência artificial descrevendo o meu caso para uma inteligência artificial. Olha, este caso, qual é o prognóstico do que você tem registrado aí? Né? Esse prognóstico, é óbvio, como já disse o Marcos, não é uma sentença definitiva, é um prognóstico, é uma possibilidade dentro da expectativa de probabilidades que a IA tem nos casos que ela conseguiu acumular, né? Então, é óbvio que nós estamos no começo dessa geração, nós estamos no começo dessa jornada, mas ela está acontecendo nos nossos hospitais, aqui no Brasil, inclusive, muito mais países mais desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, que trabalham há mais tempo e trabalham com maior velocidade nesses softwares, né? Acho que o software o serviço do professor Marcos está preparando, com certeza vai ser um instrumento para ser utilizado pelos profissionais de saúde que não são especialistas em utilização de IA, né? Mas é um caminho inexorável. Quem não usar vai ficar defasado em relação à capacidade de resolver melhor os casos que ele tiver que resolver, porque a inteligência artificial dará sim uma apropriação, uma condição mais adequada de desenhar um futuro possível para os nossos pacientes. Então, eu acho que é uma questão de tempo. E outra coisa que eu acho que é importante também é que numa instituição de saúde trabalha muita gente, não se faz saúde sem gente. E no meio dessa gente tem gente velha e tem gente nova, de 14 profissões diferentes. As profissões do campo da saúde são 14. Então tem 14 profissões diferentes, para não falar dos engenheiros, dos advogados, dos administradores. 14 profissões da saúde, com jovens e velhos. Portanto, há um estímulo a muita troca, né? Eu já vivi a implantação em vários hospitais com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, da informatização. A informatização da saúde no Brasil não é uma coisa muito antiga, tem 20 anos, no máximo. Né? Eu trabalhei durante muitos anos no Hospital das Clínicas, que foi do HC de São Paulo, que foi uma das instituições pioneiras na implantação, na utilização do processamento eletrônico de dados, né? Mas eu vivi muitos outros hospitais em que coisas mais frequentes, como hoje nós temos, de você informatizar tudo num hospital, e as vantagens dessa informatização do ponto de vista da segurança e da qualidade da assistência prestada ao paciente. Hoje, eu já vi muita resistência por parte de médicos que não queriam usar isso daí. Só que não tem jeito de trabalhar num hospital sem usar isso daí. E aí o cara aprende, né? Quando não tem solução, a solução está dada. Não tem outra saída, vai aprender. E ele vai aprender com quem? Com quem sabe, né? Tem gente do sistema de informática e a grande escola vem da juventude que está junto com ele e que muitas vezes trabalha junto com ele. Então, eu acho que as coisas se normalizam naturalmente, Márcio. Professor Marcos, numa escala de tempo, que tipo de previsão poderia ser feita para que essa ferramenta possa se tornar acessível a qualquer cidadão, deixando aí de ser privilégio de especialistas? Bom, no nosso caso, né, a gente tem um projeto piloto com startup, né?
Então, a gente tem uma equipe de alunos de pós-graduação, de graduação e de profissionais trabalhando nesse sistema já, com alguns resultados preliminares bastante interessantes, né? Então, a gente pretende ter um protótipo que seja utilizável, pelo menos por alguns profissionais, até daqui a 6, 7 meses, né? Obviamente, é um teste de tecnologia. Toda tecnologia nova, ela precisa ser testada em termos não só da qualidade das respostas, mas em termos do impacto que ela tem, né? Então, um dos diferenciais que a gente traz, que a academia traz para esses projetos inovadores, principalmente com a indústria, e esse é um projeto extremamente interessante, porque é um projeto que une academia e indústria, né, com startup, é que você traz o processo científico para o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, a gente vai trazer conhecimento novo, vai desenvolver pesquisa científica para resolver problemas relativos, por exemplo, à adaptação das tecnologias que existem para o português, para questões relativas a vocabulário, para questões relativas à própria estruturação do dado que está no SUS, que não é uma estruturação simples, né? Se a tecnologia existisse, né, fosse fácil você comprar uma caixinha e colocar lá em cima do banco de dados, não havia, a empresa fazia isso muito facilmente. Então, esse projeto é um projeto que envolve pesquisa científica, né, do ponto de vista de pesquisa em ciência da computação, pesquisa em IA, mas também envolve desenvolvimento de produtos e protótipos, porque é o interesse também da indústria. Então, eu acredito que essa união, né, a academia e indústria é um jogo de ganha-ganha, né? Porque a academia, ela se debruça sobre novos problemas, novos dados que, em teoria, ela poderia não ter acesso, né, que a empresa coleta. No caso aqui, a gente vai trabalhar sobre dados públicos, mas, de qualquer maneira, haverá novas instanciações desse problema. É bom para a indústria, porque desenvolve novas tecnologias que vão ser utilizadas depois por eles em outros problemas, outros clientes. É bom para a universidade, né, que também ganha royalties sobre essas novas tecnologias desenvolvidas. Bom para o estudante, porque está trabalhando em problemas de pesquisa, mas problemas reais que afetam a sociedade. Então, é um jogo de ganha-ganha, eu chamo essa união academia-indústria, e para resolver problemas reais, né? Agora, respondendo a sua pergunta especificamente, nós temos uma janela aí de tempo, porque a gente tem contratos com a empresa, de desenvolvimento aí até um ano, para a gente ter os primeiros protótipos disponíveis para a sociedade em geral. Na sua consideração final, doutor Vecina, quais os riscos durante o desenvolvimento e também implementação da IA na educação médica a partir do processo de formação do médico, doutor Vecina? Eu acho que o grande risco é as pessoas endeusarem a solução, né? Você achar que esse negócio pode resolver problemas que não são resolvíveis por esse negócio. O professor Marcos já falou, nós estamos inventando um martelo, ache os pregos. Se você tentar parafusar um parafuso com este martelo, não vai dar certo. Então, é uma ferramenta que terá utilidades importantes, mas não deve ser usado para coisas para as quais ela não foi criada. E aí existe, nós profissionais da saúde em particular, temos uma tendência para desvios míticos muito grande, né? Tem coisas que a gente não sabe explicar e a explicação está dada, porque eu não sei e eu vou explicar, né? Então, o meu grande receio é, principalmente os mais jovens, utilizarem de forma mítica esta nova ferramenta. Tem que usar essa nova ferramenta como sempre qualquer ferramenta deve ser usada, a partir de saber manuseá-la, né? Ainda com o que tem aqui dentro nos neurônios. Dr. Gonzalo Vecina, médico e sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, Dr. Vecina. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você e com o professor Marcos. Professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, professor Marcos André Gonçalves, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, professor Messina. Foi um prazer. Essa discussão foi super salutar. Então, é como foi colocado. A IA não é mágica, a IA é uma ferramenta a mais que a gente precisa saber usar para o propósito certo, né? Com todas as considerações éticas envolvidas, todas as questões de responsabilidade,
mas que essa é uma tecnologia que veio para ficar e a gente precisa aprender a usar. Então, só queria agradecer de novo a oportunidade dessa discussão, muito bacana, e estamos aí, Márcio, se você precisar novamente da gente para algum outro assunto envolvendo IA responsável, sustentável, estamos aí para ajudar a esclarecer a sociedade. Obrigado. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Contraponto do programa Trocando em Miúdos, 10 anos no ar. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br